Olá, pessoal. Bem-vindos de volta a mais uma aula, entrando mais numa aula de teste de comparação de convergência ou divergência de uma série. E agora nós vamos entrar no teste da série alternada. A palavra alternada já é comum a vocês aqui dessa playlist. Então, quando algo era alternado, por exemplo, o que era uma sequência alternada? É quando ela mudava de sinal, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ou que seja negativo, positivo, né? Então, nós temos também a série alternada e um teste para esse tipo de série. Não é exclusivamente voltado para séries alternadas. Séries que têm sinais positivo, negativo, não vai ter só esse teste. Tem um outro teste futuro que a gente vai ver, que é o teste de convergência absoluta, que também serve para séries alternadas, tá certo? Então, que fique claro isso, que todas as vezes que eu tenho séries que têm termos tudo negativo, pode ser tudo negativo, ou sinais positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, eu posso utilizar um teste futuro que vai vir adiante. Eu vou falar isso melhor na nossa próxima aula. Perfeito? Então, o da aula de hoje é exclusivo para quando até a série é alternada. Eu posso utilizar esse teste da série alternada, bem como posso utilizar outro teste. Agora, quando é tudo negativo, aí não dá para utilizar o teste da série alternada. É isso que eu estou querendo dizer. Então, bora apresentar aqui a janela, já para a gente começar a nossa aula. Ok? Só vou esperar aparecer para vocês aí. Primeiro tem uma definição. O que é uma série alternada? É uma série cujos termos delas vão se alternando positivos e negativos. Os termos delas são alternadamente positivos e negativos. Eu coloquei dois exemplos. Nessa primeira bolinha aí, ó, esse cara aqui, eu tenho o alternador de sinal, né? Lembra que menos 1 elevado a n menos 1, a única coisa que vai acontecer é que quando n, nesse caso, for ímpar, vai dar positivo, porque, ó, número ímpar ser subtraído de 1, número ímpar, o n varia em par, ímpar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quando o n for ímpar, um número ímpar subtraído 1 dá par. Menos 1 elevado a par é 1, então o sinal é positivo. Quando n for par, par menos 1 dá ímpar, então vai dar menos 1 elevado a número ímpar dá negativo. Ou seja, isso dá positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E esse 1 meio, 1 terço é desse n que está aqui no denominador, porque eu posso enxergar aqui em cima como 1 sobre n, né? Aí fica 1, positivo, negativo pelo alternador, e 2, 3, 4, 5, 6, porque é 1, 2, 3, 4, que é o n que está aqui embaixo. Beleza? Mesma coisa aqui, ó, só que aqui eu coloquei n e 2 sobre n, então fica negativo, positivo, é a única diferença. Ou seja, é fácil a gente ver desses exemplos aqui que uma forma geral, ó, esse cara aqui é o termo AN, tá? Esse daqui é o termo AN da minha sequência, da minha série. Eu não posso esquecer que a gente está lidando com somatória de AN. Então, o sinal negativo, ele entra no termo AN. Então, eu posso olhar esse enésimo termo AN da série, quando ela é uma série alternada, ele é sempre dessa forma. É o alternador de sinal vezes um BN. Né? Aqui eu coloquei esse ou, porque aqui era n-1 e aqui era n, tá? Era o alternador de sinal vezes um BN, um alternador de sinal vezes um BN. Quem que é o meu BN nesse caso 1 aqui, ó? O meu BN nesse caso 1, né, nesse primeiro caso aqui, ele era o 1 sobre n, ó. Fica o alternador de sinal vezes esse BN aqui. E nesse caso 2 aqui, ó, que eu já vou subir a folha para vocês, esse seria o meu BN, ó. No exemplo anterior aqui, ó, era n sobre 2 elevado a n. Então, é o alternador vezes 1 BN. Perfeito? E o que o teste da série alternada fala? Bom, primeiro que eu preciso de ter uma série alternada. Lembrando, este cara aqui, então, ó, menos 1 elevado a n vezes bn é o meu AN do problema. Tá certo? Então, igual aqui não, tá? É isso aqui. Esquece aquele igual ali. Esse é meu AN do problema. Tá claro? O meu AN, ele é um alternador vezes um BN. Tanto é que na hora que você abrir, dá B1 menos B2, B3 menos B4, e é óbvio que o BN é positivo, porque eu ignorei o sinal se é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, então vai dar sempre um BN positivo. Isso aqui é por construção do próprio problema. Beleza? Aqui, pessoal, eu coloquei menos 1 elevado a n, mas poderia ser menos 1 elevado a n menos 1 também, não tem problema. Porque quem que vai me importar pro teste
não é o alternador, e sim o BN que acompanha o alternador, o sinal de positivo e negativo, certo? Tanto é que o teste, ó, ele tem que satisfazer essas duas condições, e as duas condições são para o BN. Tanto é que eu nem uso mais o AN. É como se eu ignorasse o alternador e pegasse a expressão, ó, se eu for lá no exemplo anterior, é como se eu estivesse focando apenas no 1 sobre n e no n sobre 2 elevado a n, se fossem esses dois casos particulares aqui. Tá claro? Então, ó, o teste fala o seguinte, que Bn mais 1 tem que ser menor ou igual que Bn. Pessoal, o que significa essa desigualdade aqui mesmo? Significa que a sequência Bn, ela é decrescente. Eu preciso mostrar que o Bn daqui da série alternada, lembrando que a série é a soma dos termos de uma sequência, não é isso? Então, eu estou pegando a sequência AN, ignorando o sinal dela e criando a BN. Eu preciso mostrar que essa BN ela é decrescente. Ou, se você preferir, você precisa mostrar que essa N, sem o sinal positivo, negativo, sem o alternador, ela é decrescente. Tá com dificuldade de ver que isso aqui é decrescente? É só você pensar assim, ó. B1 é maior do que B2. Ó, B1, ó as bolinhas aqui, ó, maior do que B2. B2, por sua vez, é maior do que B3. B2 é maior do que B3, ou seja, se você pensar lá na aula de sequência, B1 maior do que B2, menor que B3, maior que B4, maior que B5. Então, ela é decrescente. E a gente tem que provar que o limite de Bn vai a zero. Se isso acontecer, essas duas condições acontecerem, a gente garante que a série alternada é convergente. Com o sinal de alternador, ela é convergente. Tem que satisfazer as duas. Professor, não satisfez nenhuma das duas, então quer dizer que é divergente. Falso. Quer dizer que você não pode utilizar o teste da série alternada para aquele problema. Professor, então eu mostrei que era decrescente e que o limite deu diferente de zero. Como não satisfez isso aqui, eu posso mostrar então que ela é divergente. Falso. Quer dizer que você não pode utilizar o teste da série alternada, porque o teste da série alternada só garante convergência desde que satisfaça essas duas condições. Se você calculou, mostrou que a Bn é decrescente, e calculou o limite e mostrou que é zero, com certeza você garante que a série alternada é convergente, ok? A série original é convergente. Porém, se você calcula o Bn, mostra que ele é decrescente, e aqui o limite não dá zero ou não existe, você não pode garantir que é divergente. A única coisa que você garantiu é que o teste da série alternada não satisfez as condições dele e, portanto, não pode ser utilizado. Cuidado com o problema lógico aí dessa situação. Fechou? Bora mostrar esse caso aqui. Mostre que a série harmônica alternada é convergente. Pessoal, a série harmônica é divergente. A série harmônica alternada é convergente. Quem que é a série harmônica alternada? Pessoal, a série harmônica alternada eu acabei de colocar no exemplo ali no começo da aula, mas eu vou colocar aqui também. É menos 1 elevado a n sobre n, é menos 1 mais meio, menos 1/3, mais 1/4, menos 1/5, mais isso daqui segue infinitamente. Gente, o bizarro é que a série harmônica, sem ser alternada, a série harmônica é 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, mais 1/6, e a gente provou lá na aula de série harmônica que ela é divergente. Só que aqui, pelo teste da série alternada, eu vou provar que esta série harmônica, quando eu faço menos, mais, ou seja, menos 1 mais meio, menos 1/3, mais 1/4, menos 1/5, mais 1/6, menos 1/7, mais 1/8, ela é convergente, né? A beleza da matemática está nisso daí. Bom, vamos lá. Se eu vou usar o teste da série alternada, eu vou escrever, então, o meu problema original AN, porque esse aqui é meu AN, né? Meu AN, como sendo o alternador que o problema deu, vezes o meu Bn. Então, este cara aqui é o meu Bn, que é óbvio que é positivo para todo N. Ok? O que a gente precisa fazer de acordo com o teorema? Eu preciso verificar que é decrescente, que é bem fácil verificar que é decrescente essa Bn. A Bn é 1 sobre n, tá, gente? Então, acho que tá difícil vocês verem aqui, não. E preciso mostrar que o limite de Bn é zero. Bom, bora calcular aqui. Primeiro item.
Bn mais 1 é menor ou igual que Bn, agora aqui, gente, eu entro lá naquelas aulas de sequências monótonas, porque eu estou analisando Bn mais 1 com Bn. Isso daqui eu posso fazer por função decrescente, vai ter um exemplo que eu vou fazer isso, tá? 1 sobre n mais 1 é menor ou igual que 1 sobre n, e agora eu vim aqui só e multipliquei tudo em cruz, ó. Então eu cheguei que n é menor ou igual que n mais 1. Pessoal, isso daqui é uma verdade. Para todo n, né? Para todo n, isso daqui é uma verdade. Beleza? Igual não vai satisfazer? Não tem problema, mas é menor. Tá certo? Menor ou igual já é o suficiente. Então, isso daqui é uma verdade, porque o n mais 1 e n são parcelas positivas, eu posso multiplicar em cruz, sem mudar o sinal da desigualdade, e isso é uma verdade, porque n mais 1, óbvio, se você está pegando um número e somando 1, ele é maior, desde como os números são n é positivo, ao somar 1, esse lado é maior do que esse. Né? Então, mostrou que é decrescente, acabou. Logo, Bn é decrescente, não tem o que fazer mais aqui. Segundo item, bolinha 2 aqui, deixa eu só centralizar aqui. O limite de Bn claramente dá zero, porque é o limite de 1 sobre n. Tá vendo que toda análise é feita em cima do Bn, não do AN. Como 1 e 2 são satisfeitas, como 1 e 2. As condições 1 e 2 são satisfeitas. Então, a série original com o alternador, a série alternada menos 1 elevado a n sobre n, com n variando ao infinito, ela é convergente. Esta série, ela é chamada de série harmônica alternada, tá certo? Porque a menos do alternador, ela é a série harmônica. Só que cuidado, a série harmônica divergente e a série harmônica alternada é convergente. Ok? Ou seja, a série harmônica, quando você soma 1 mais meio, mais um terço, mais um quarto, mais um quinto, mais um sexto, mais um sétimo e assim por diante, ela vai para infinito. Essa daqui, quando você faz 1, menos 1, mais meio, menos um terço, mais um quarto, menos um quinto, mais um sexto, menos um sétimo, mais um oitavo, ela converge para um número. Não lembro qual é o número agora, mas eu sei que ela converge para um número, porque eu acabei de provar que ela é convergente. Bora fazer mais um exemplo, esse daqui já não é tão simples. Verifique se a série é convergente ou divergente. Olha só, ela tem um alternador de sinal, tá certo? Positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, que seja, mas ela é uma série alternada. Porque, ó, é menos 1 elevado, aí tem tudo isso daqui, ó, já adiantando o bizu para vocês, é o que vai ser o meu Bn, tá certo? Então, ó, vamos lá, construir o nosso problema original e vamos separar quem é o Bn. Então, ali, ó, é menos 1 elevado a n menos 1 vezes n ao quadrado sobre n ao cubo mais 1. Isso daqui eu vou escrever, então, eu vou escrever isso daqui como sendo menos 1 elevado a n menos 1 vezes n ao quadrado sobre n ao cubo mais 1. Esse cara é o meu Bn. O que eu preciso provar? Bom, esse Bn ele é positivo, né? Vamos escrever isso aqui, porque é importante. Vai, o Bn ele é positivo. É soma de parcelas positivas, né? Aqui no caso é uma soma de parcela positiva, que é parcela positiva, positivo dividido por positivo é positivo, beleza? Primeira coisa que eu preciso fazer é verificar se a sequência Bn ela é decrescente. Isso daqui é verdade? Certo? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Para fazer aquela análise do Bn mais 1, Bn menos 1, dá um pouco de trabalho, igual eu fiz o caso anterior, de multiplicar em cruz, porque aqui tem um n ao cubo, e aí eu vou ter que abrir n mais 1 ao cubo, entendeu? Dá um pouquinho de trabalho. O que eu fiz aqui? Eu peguei e falei assim, ó, seja a função f de x, seja a função f de x igual a x ao quadrado, igual eu faço lá nas sequências monótonas. X ao cubo mais 1. Como f de n dá o Bn, acho que está claro para todo mundo, ó, como eu só troquei o n por x. Então, o f de n é n ao quadrado sobre n ao quadrado mais 1, só troquei agora o n por x, o x por n que seja. Então, isso dá o próprio Bn. Segue que Bn é decrescente, ou seja, f de n igual a Bn quer dizer que os pontos da sequência Bn estão sobre o gráfico da função f.
Então, a BN ela é decrescente, C e somente C. C e somente C. A F de X, ela é decrescente. E como é que a gente estuda desde o curso de cálculo 1 quando uma função ela é decrescente? A gente analisa o intervalo de crescimento e decrescimento dela a partir da derivada, né? Logo, eu calculo a f' de x e tenho que impor que ela é menor do que zero, porque quando a f' de x é menor do que zero, eu descubro o intervalo da função aonde a função é decrescente. Então, como que eu sei onde a função é decrescente? Reforçando, isso é até cálculo 1. Pego a função, derivo e imponho que a derivada seja menor do que zero, que ao resolver essa inequação f' de x menor do que zero, eu vou encontrar os valores de x onde a função é decrescente e, consequentemente, onde a sequência BN é decrescente. Quem que é meu f' de x aqui? Ó, regra do quociente, derivado do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado, e tudo isso tem que ser menor do que zero. Eu imponho isso, né? Repetindo tudo que eu falei agora há pouco, porque derivada menor do que zero vai dar o intervalo onde a função é decrescente, ok? Juntando tudo aqui, pessoal, esse caso aqui, ó, aqui vai ficar 2x à quarta mais 2x menos 3x à quarta, ok? Tudo isso vai dar 2x menos x à quarta, porque vai sobrar esse aqui, o 2x à quarta menos 3x à quarta vai dar menos x à quarta. Eu já vou colocar aqui, ó, em evidência o x, que vai aparecer aqui, e isso vai dar 2 menos x ao cubo sobre x ao cubo mais 1 ao quadrado, tem que ser menor do que zero, ok? Essa parcela ela é positiva, vou multiplicar em cruz. Quando eu multiplicar em cruz, só vai sobrar o numerador, então isso vai ficar x, 2 menos x ao cubo tem que ser menor do que zero, ok? Porque essa parcela é positiva, eu posso multiplicar em cruz mantendo, multiplicar em cruz vai dar zero vezes isso, vai dar zero, né? Então, sobra isso daqui. Agora, presta atenção numa coisa. Vocês há de concordar comigo que x negativo não me interessa para o problema que me interessa. Não me interessa para o problema que eu quero. Por quê? Não me interessa saber problemas para x negativo. Porque, ó, por estudo de inequação, se essa parcela x for negativa, desde que tudo aqui dentro seja positivo, negativo com positivo dá negativo. Se aqui for positivo e aqui dentro for negativo, positivo com negativo dá negativo. Só que não me interessa os valores de x negativo, porque eu estou usando a função para se estudar uma sequência. E a sequência, ela é decrescente, só faz sentido para valores maiores do que zero. Maior ou igual a 1, para ser mais preciso. Então, aqui, para mim, só me interessa o caso 2 menos x ao cubo ser menor do que zero, pois eu vou assumir que o x é positivo. Por que eu vou assumir que o x é positivo? A explicação eu acabei de falar para vocês e reforço. Não me interessa valores de x negativo, mesmo que ela seja decrescente para x menor do que, sei lá, menos 15. Não me interessa, porque eu estou estudando o decrescimento da função para se estudar o decrescimento da sequência. Então, quem me interessa são os valores da sequência e não da função. Como a sequência só tem valores n maior ou igual a 1, só me interessa para valores positivos de x. Então, essa desigualdade aqui só vai ser menor do que zero se e somente se essa daqui for menor do que zero, já que eu estou impetrando, eu estou impondo que o meu x eu quero que ele seja maior do que zero, porque menor do que zero não me interessa. Ok? E isso daqui agora fica claro para todo mundo que só é verdade quando x é maior, eu vou colocar assim, ó, quando x ao cubo é maior do que 2, ou seja, quando x é maior do que a raiz cúbica de 2. Ok? Só passei a raiz para o outro lado. Ok? Logo, f de x vamos virar a folha, decrescente em particular, tá?
f de x em particular. É particular porque eu ignorei a parte negativa, eu não sei se ela tem decrescimento lá para trás. Para x maior do que raiz cúbica de 2. Pessoal, eu tenho aqui esse valor aqui, ó, eu anotei ele. Esse valor aqui, ele dá aproximadamente 1,26, donde a sequência Bn é decrescente para todo n maior que raiz cúbica de 2, isto é, para todo n maior ou igual a 2. Mostrei que a sequência ela é decrescente para todo n maior ou igual a 2. Fechou? Segunda parte que falta eu mostrar do teste é o limite do Bn com n tendendo ao infinito. Beleza? Isso daqui tá fácil, porque é aqui a limite de n ao quadrado sobre n ao cubo mais 1 com n tendendo ao infinito. Aqui eu peguei, pessoal, e coloquei n ao cubo em evidência. Você pode colocar n ao quadrado e n ao quadrado, mas não vai dar muito sucesso. Eu peguei e acabei colocando n ao cubo, tanto no numerador quanto no denominador. Você deve estar achando estranho, mas eu fiz isso aqui, ó. Ah, professor, eu posso aplicar L'Hopital em cima e embaixo, que vai infinito por infinito. No n você não pode aplicar, não se aplica L'Hopital em sequência. Então você pega e aplica o L'Hopital sobre a f de x, e aí como a f de n é o Bn, aí sim você infere que também. É aquele primeiro resultado de convergência de sequência. Aqui nós estamos estudando sequência, tá? Estudamos sequência para se estudar a convergência da série alternada. Mas eu estou resolvendo pelos métodos tradicionais. Opa, aqui eu tenho que colocar, desculpa, n ao cubo, 1 mais 1 sobre n ao cubo. Eu estava esquecendo de colocar o n ao cubo em evidência também. Corto n ao cubo com n ao cubo. Pessoal, quanto que vai dar esse limite? Aqui vai a 0. Esse cara vai a 0. Esse vai a 0 e esse vai a 1. Moral da história, esse limite deu 0. Né? Logo, como as condições 1 e 2 são satisfeitas pelo teste da série alternada, segue que a série do menos 1 elevado a n menos 1 vezes n ao quadrado sobre n ao cubo mais 1, quando n varia de 1 até o infinito. Como as condições 1 e 2 são satisfeitas, segue que esta série ela é convergente. Então, vocês repararam, percebam, vou reforçar isso antes de eu trazer o próximo exemplo. Vocês perceberam que o teste da série alternada, ele só garante convergência, ele não garante divergência. Porque para ser convergente tem que o quê? Satisfazer as duas condições, tem que satisfazer as duas condições do problema, tá certo? E aí é convergente. Se pelo menos uma das condições 1 e 2 não são satisfeitas, então o teste não pode ser utilizado e não vai me concluir de forma errada que a série é divergente. Beleza? Esse daqui eu peguei para reforçar algumas falas de que eu já falei em várias aulas. A gente está induzido a pensar, como estou falando da aula de teste de série alternada, vamos resolver ele pelo teste da série alternada? Vamos. Então vamos lá. O professor está falando de série de teste ao teste da série alternada, então vamos resolver ele pelo teste da série alternada. Ó, menos 1 vezes 3n sobre 4n mais 1. Isso daqui, por sua vez, inclusive esse exercício eu acho que eu já dei uma avaliação, tá? Das minhas avaliações. É 3n sobre 4n mais 1, né? Esse, então, seria o seu Bn. E agora, todo mundo lindo. Beleza? Pessoal, eu não vou calcular o 1. Eu vou meter o 2 aqui já direto, porque eu quero mostrar um problema que vai dar. Você vai pegar o Bn, você vai lá, o Bn mais 1, você mostra que é decrescente. Ok. Só que na hora que você for calcular o limite do Bn, o limite disso daqui, ó, do meu Bn, vai dar, então, 3n sobre 4n mais 1. Na hora que você pegar e colocar o n em evidência no denominador, ó, isso aqui vai ficar 4 mais 1 sobre n, com n tendendo ao infinito, corto o n com n. Acompanha aqui comigo. Quando n vai para o infinito, isso vai a 0. Quanto que deu esse limite? 3/4, que é diferente de 0. O
que significa? Que a condição 2, para se utilizar o teste da série alternada, não foi satisfeita. Ah, então a série é divergente. Falso. Quer dizer que eu não posso utilizar esse teste. Como a condição 2 não é satisfeita, o teste da série alternada não pode ser utilizado nesse problema. Então eu coloquei isso daqui justamente para reforçar a ideia, duas ideias, de que não é porque eu estou fazendo teste da série alternada que todos os exercícios da aula de série de teste alternada vão sair por série de teste alternada. Essa é a primeira situação. E segundo, para mostrar para vocês que não é porque não satisfez uma condição que eu vou garantir que ela é divergente. É garantir que eu não posso utilizar o teste. Aí que vem a tristeza agora. Eu não posso utilizar esse teste, então eu tenho que pensar em todos que a gente viu até agora. Teste da divergência, teste da integral, teste de comparação de limite. Sei lá se isso aqui é uma série, isso aqui é geométrica. O que eu vou pensar? Professor, mas se tem um alternador, eu tenho que utilizar o teste da série alternada. Falso. Não é porque tem um alternador que você é obrigado, é uma possibilidade. Tá certo? É uma possibilidade de se utilizar esse teste. E aí, agora, você tem que se virar para tentar descobrir um outro teste. E eu já adianto, ele sai pelo teste da divergência de séries, que vai recorrer ao teste da divergência de sequência. Quer ver por quê? Ó, eu vou fazer aqui, depois vai ficar claro para vocês. Então, aqui, ó, foi só para mostrar para vocês toda essa contaiada que eu fiz, para mostrar que não dá para resolver por esse teste. Então, ó, eu vou pegar o meu AN, a minha sequência AN é o cara que está aqui dentro, né? Menos 1 elevado a N vezes 3N sobre 4N menos 1. E aí a pergunta é, já deu o bizu, né? O que podemos dizer sobre o limite de AN quando N vai para infinito? O que a gente pode dizer sobre isso daqui? Lembra que eu falei para vocês, eu tenho que dar um jeito de procurar outro teste. Eu tentei pelo teste da divergência. E deu certo. O teste da divergência, se eu sei calcular o limite, é fácil. Agora, pera lá. Como que eu vou utilizar o teste da divergência? Pessoal, olha essa sequência aqui, menos 1 elevado a N. Lembrando que calcular limite de AN, agora eu estou pegando o termo geral da série. Lembrando que uma série é a soma dos termos de uma sequência. Se eu estou calculando o limite de AN, então quer dizer que eu estou calculando o limite de sequência. Então eu voltei lá para as aulas de sequência. Abre toda a caixinha de aula de limite de sequência, de testes de sequência que você aprendeu. Qual que era um teste que a gente utilizava quando eu tinha alternador? Ou era aquele limite do módulo do AN quando vai a zero, que era o único que tinha a situação quando tinha número negativo, ou o teste das duas subsequências. E se eu pegar uma subsequência de par e ímpar? A gente já viu que quando é positivo, vai para 3/4. Será que para negativo não vai para um outro número? Então, o que eu testei? Eu testei, ora, o teste da subsequência. Ora, se tomarmos as subsequências, AN1 é a primeira subsequência, são os termos da AN, quando N é ímpar, e eu vou tomar a AN2 como sendo os termos da sequência quando N é par. O que a gente vai ter? Temos. Quando eu fizer isso daqui, o que dá o limite de AN1, da primeira subsequência? Isso daqui vai dar o limite de N tendendo ao infinito de menos
3n sobre 4n menos 1. Pessoal, peraí, da onde que saiu esse menos? Se a n1, a n índice 1, é os mesmos termos da n quando n é ímpar, esse é meu AN. Quando n é ímpar, dá número negativo. Ó, quando n é 1, dá menos 1. Então, vai dar menos. Quando n é 3, dá menos. Então, dá menos. Ou seja, quando n é ímpar, dá negativo. Então, eu jogo esse menos 1 aqui para fora, 3n sobre 4n menos 1. Então, fica menos isso aqui. Quanto que vai dar esse limite? Esse limite vai dar menos 3 quartos. Tá certo? É só calcular esse limite, igual eu calculei agora há pouco, vai dar um menos 3 quartos. Beleza? E quanto que dá o limite de AN2? Bom, o limite de AN2, quem é AN2? É os próprios AN quando N é par. Se é o próprio AN quando N é par, quer dizer que agora o sinal dá positivo. Então, só sobra 3N sobre 4N menos 1, que isso daqui dá 3 quartos. Eu vou falar, depois eu vou escrever tudo isso. O que que eu acabei de encontrar? Eu tenho uma sequência AN, que contém duas subsequências, cada uma convergindo para um limite distinto. Pelo teste da divergência de sequência, veja bem, a minha sequência AN é divergente. Ou seja, o limite de AN não existe. Tá claro isso? Grava isso. Vou escrever isso daí e a gente vai voltar. Então, ó, eu vou tentar depois no final fazer um apanhado geral de tudo que eu fiz. Eu peguei esta sequência AN. Da onde veio essa sequência AN? O termo geral da série. Lembrando, a série é a soma dos termos de uma sequência. Então, eu peguei a sequência AN e acabei de mostrar que a sequência AN tem duas subsequências convergindo para limites diferentes. Pelo teste da divergência de sequência, o limite de AN não existe. Ok? Vamos escrever isso daí? Quer dizer que a série AN é divergente. Se a série AN é divergente, quer dizer que o limite de AN não existe. Porque se a série AN é convergente, quer dizer que a série não, gente, desculpa, a sequência. Se a sequência AN é divergente, porque ela tem duas subsequências divergentes, aliás, para limites distintos, né? Quer dizer que não existe limite de AN. Vamos escrever tudo isso daí, aí a gente conclui sobre a série, que é o que eu estava confundindo aqui. Como a sequência AN, como a sequência AN, é sequência mesmo, tem duas subsequências que convergem. As subsequências são convergentes, tá? Ela tem duas subsequências que convergem para limites distintos, né? Então, a sequência AN é divergente. Pessoal, aqui eu estou concluindo que a AN é divergente pelo teste da divergência de sequência. Ok? A AN é divergente. Ou seja, agora eu vou dar destaque para isso aqui. Se a sequência AN é divergente, quer dizer que não existe o limite de AN. Pausa aqui agora. Quem é o AN do meu problema? É essa sequência. Mas, ao mesmo tempo, ele é o termo geral desta série. Eu acabei de provar, utilizando o teste da divergência de sequência, que o limite de AN não existe. Mas espera lá. Dada uma série, se o limite de AN é diferente de zero ou o limite de AN não existe, então a série é o quê? É divergente. Portanto, como não existe o limite de AN, pelo teste da divergência de série, a série é divergente. Tá claro? Vamos escrever isso daí. E, portanto, pelo teste da divergência
de séries segue que a série... Eu já vou até colocar ela aqui explícita, porque acho que é interessante. Menos 1 elevado a n menos 1 vezes 3n sobre 4n menos 1, com n variando de 1 até o infinito, ou seja, a série toda é divergente. Pessoal, eu utilizei o teste da divergência para se provar que essa série é divergente. E o apanhado geral de todo esse problema é o seguinte: eu peguei, veja bem, a série do AN. Mostrei para vocês que pelo teste da série alternada não dava. Aí eu peguei o termo geral AN, da série do AN, e provei que esta sequência, que é a que cria a série AN, série do AN, é divergente. Se uma série é divergente, quer dizer que não existe o limite do AN, que é o termo geral da série que nós estamos estudando, ok? Uma série cujo termo geral, o limite não existe, ou o limite é diferente de zero, pelo teste da divergência de séries, a série é divergente. Foi o que eu concluí aqui nesse problema, e com isso nós encerramos esse exercício e também encerramos esta aula. É bonito esse exercício. Por quê? Porque eu acabei recorrendo a um teste de sequência lá para trás para mostrar que esta série é divergente. Ou seja, as coisas, elas se amarram, elas se casam, tá certo? Tem alguns exercícios que eu vou fazer na aula de exercícios no final dessa playlist que eu vou... Olha só que bizarro. Eu já fiz esse exercício, só falta gravar. Que eu vou provar que uma sequência ela é convergente ou divergente, mas eu vou recorrer a uma série geométrica, é o contrário. Aqui eu peguei uma série e recorri a uma sequência. Mas pela construção do problema, eu percebo que ela vai dar uma série num determinado problema, e porque a série é convergente, eu acabo conseguindo calcular que a sequência também é. Tá certo? Então, deixa isso para sofrimento para o futuro aí. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula para falar de outro teste de convergência de série. Perfeito? Então, dúvidas, pessoal? É só vocês me escreverem e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Grande abraço e nos vemos em breve. Valeu, galera!